Olá, seja muito bem-vindo ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje tenho o prazer de receber aqui na nossa jornada o Cauã Raymond. Cauã, seja muito bem-vindo. Obrigado, Helena. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Bom, essa voz do Cauã a gente ouviu recentemente no aplicativo Calme, porque ele acabou de lançar uma história para dormir que chama Deslumbramento. E eu vou confessar que eu não ouvi antes de dormir, porque eu tenho muita facilidade para dormir. Eu queria ouvir a história até o final para a gente poder fazer a entrevista. Mas eu queria te perguntar, para começar, sobre esse termo, deslumbramento. Como é que é a sua relação com deslumbramento com a vida? Não, calma aí, agora eu achei engraçado. Que em comum alguém que tem facilidade para dormir falando sobre o problema de né? É que eu entendo. Você entendeu? Porque a maioria das vezes a pessoa se interessa por um assunto que ela tem dificuldade. Eu achei isso curioso. Curioso, mas eu tenho que dizer que eu tenho um excesso de facilidade. É quase um problema. Tipo, assim, minha mulher encosta e dorme. Uma inveja, assim, ela fala que eu tenho um certo recalque. Vou dizer, Thiago, falo mesmo de mim, acontece. Mas tem isso, né? Eu entendo a dificuldade que muita gente tem de dormir, e eu acho muito legal esse do Calma, de trazer uma história que vai te conduzindo, e de fato, eu tava ali lavando louça, ouvindo a história, mas é fácil de você embarcar, você vai ficando mais relaxado, mais tranquilo, é mais fácil de dormir. Mas na hora de gravar, eu fiquei pensando nisso, assim, que tem imagens muito vívidas no texto, assim, né? O conto, ele fala de sensações, é quase sinestésico ali, né? A gente vai ouvindo e vai entrando numa sensação, e tem esse título de deslumbramento. Como é que foi? Como é que foi a primeira vez que você entrou em contato com o texto? Eu recebi o texto, era um texto relativamente longo, mas eu também recebi uma observação antes de ir para a gravação, o dia da gravação, de não trabalhar o texto muito, porque o que eu acho especial do Calm é que tem um ritmo próprio. Eu já era fã das meditações do aplicativo, eu comecei a meditar já há algum tempo, e no início a gente busca muito essa meditação guiada quando você está com mais dificuldade, assim. Hoje em dia eu já desenvolvi a minha própria técnica, inspira em 4, segura 4, expira em 8. Quando eu começo a ficar ansioso, eu realmente trabalho isso, assim. E também faço essa respiração que você trouxe antes de iniciar o programa, assim, que eu achei super interessante e muito bacana. Parabéns. E eu fui aprendendo, enquanto a gente trabalhava o texto durante a gravação, a encontrar esse ritmo, esse tom de voz, e ao longo do texto cada vez mais diminuindo o ritmo e convidando o ouvinte, né, a imaginar, trazer essas imagens, mas ao mesmo tempo espaçando uma imagem da outra para dar tempo do soninho chegar. Vou até infantilizar um pouco, mas é soninho mesmo. E é interessante porque a minha filha ela é desinteressada com o trabalho, assim, né? Acho que ela já está tão acostumada desde que nasceu, mas o Calm pegou ela. Eu falei, olha que legal, o papai narrando uma historinha para dormir. E eu não mostrei para ela, tipo... Achei que ela ia dar uma ignorada e falar, papai, mudar o assunto e tal. Que ela é super ativa e super veloz, assim. E ela não, ela pediu para ouvir. E quando ela ouviu, eu senti que ela teve um orgulho do papai que eu adorei, assim, me encheu de autoestima, assim. Eu fiquei assim, cara, acertei, hein? Nem sabia que ia acertar. E eu, nos últimos 2 dias, eu venho colocando para ela dormir. Só que quando ela dorme, eu pauso para continuar no dia seguinte do mesmo lugar. Então, foi interessante para eu ver como vai para um lugar lúdico também, né? E, óbvio, não é necessariamente só para criança, é para todas as idades, né?
Nossa, isso que você está falando é que eu acho importante quando a gente fala das crianças, porque tem às vezes uma ideia de que uma coisa de meditação é só do universo adulto, né? Que as crianças não têm outro ritmo, que para elas não funciona. E eu acho interessante quando a gente coloca que também para elas pode funcionar. E eu acho que a gente não, a gente não sei, mas eu, quando era criança, não fui ensinada que eu tinha um mundo interno gigantesco. Eu nunca tinha reparado o que era o meu fluxo de pensamento, para onde a minha cabeça ia, o que estava acontecendo, que não estava no mundo externo, mas estava acontecendo dentro de mim. E eu acho muito legal que hoje é um assunto que a gente tem falado, inclusive, com os pequenos, assim, né? Ensinado a prestar atenção na respiração. Isso veio da sua infância ou foi muito mais recente, Cauã? Eu acho que prestar atenção na respiração veio do esporte, assim, porque quando eu fui atleta, fui competidor, então você tem que aprender a respirar para poder executar bem os movimentos. E recentemente eu fui... acho que a gente vive no mundo uma crise de ansiedade, né? Acho não, me arrisco a dizer que a gente vive uma crise de ansiedade, uma crise em relação aos opioides, né? Muita gente dependente de remédios e etc. Então eu perdi uma pessoa super próxima, assim, muito importante na minha vida, e foram momentos que eu fiquei mais ansioso. Então eu comecei a buscar técnicas de respiração que automaticamente me levaram à meditação guiada que eu acabei de falar, e eu tô nessa busca. Então é um universo, como você mesmo disse, enorme quando você para pensar no fluxo de pensamento. Eu trabalho com a minha voz e com a minha criatividade. Eu sou um cara que adoro conversar, eu sofri muito na pandemia, eu não sabia o quanto eu gostava de gente, e o quanto eu precisava encontrar pessoas e trocar ideias e ouvir histórias. Eu me alimento muito com o que eu observo no mundo, e sou muito curioso, então senti falta dessa troca, assim. E isso também foi me dando conta desse fluxo de pensamento intenso que eu tenho, assim, até por também ser criativo, ter muitas ideias, e a meditação junto com a respiração, porque meditação e respiração andam juntos, né, de mãos dadas, vai ajudando você a baixar a bola. E quando você vai baixando a bola, você também chega em outro tipo de pensamento, a sua imaginação vai para outros lugares, não necessariamente para o sono. Eu estou lendo agora a autobiografia de um yogi, parece um livro que parece uma ficção, né? Porque eles falam em levitar, em cura, e uma das coisas que eu acho interessante, meu pai leu há muitos anos atrás, foi ele que me deu de presente, é que há muitos anos atrás, muitos séculos atrás, os yogis tinham uma trajetória semelhante, eu não estou falando igual, semelhante à de Jesus Cristo, de abdicação, de uma conexão com o ser, de que Deus não é uma pessoa, nem um homem, nem uma mulher, ninguém. É uma conexão com o todo. E a meditação vai te fazendo chegar próximo disso, assim. As poucas vezes que eu cheguei, que foram poucas, foi incrível. Eu queria muito te perguntar sobre esse livro. Eu não li a autobiografia de um yogi, mas um dos meus filmes favoritos é Awake, A Vida de Yogananda. Eu acho incrível, assim. Eu não vi o filme. É um filme de 2014. É uma coisa que o filme acompanha a história dele, e ele começa falando... o começo do filme é muito marcante, que ele fala que ele estava consciente dentro do útero da mãe dele, e que ele lembrava de todas as vidas, e que ao mesmo tempo que ele não queria assumir a forma humana, porque o espírito dele chamava por outras coisas, ele sabia que ele tinha que vir e que ele tinha um trabalho a fazer. E aí tem toda, enfim, essa questão dele ter trazido a yoga para os Estados Unidos na década de 20, ter virado esse super guru, mas tem uma coisa nesse livro que quando eu penso em yoga, eu penso muito nisso, assim, que a gente aprendeu a associar como se fosse uma técnica de corpo, e ele deixa muito claro que é um treinamento para a mente.
que na verdade tudo que você faz, todas as posturas, são um jeito de te recarregar para chegar nesse momento de meditação que você consegue essa conexão. E eu acho engraçado, porque às vezes isso não fica tão claro pra gente, né? E eu não sei, ainda mais você, que teve todo esse histórico de trabalhar com esporte, com atuação, como é que fica isso? Quando você pensa em corpo e em espírito, são entidades separadas, hoje você já vê mais junto? E como cuidar de um sem esquecer do outro, assim? Eu acho que eu esqueci do meu lado espiritual, na verdade, durante muitos anos. Eu acho que eu fui muito cético durante muito tempo e ao longo dos últimos anos eu fui encontrando essa conexão que eu já tinha e não sabia. É tão interessante porque às vezes você é espiritualizado e você nem sabe, você não se considera, porque tem muito a ver com o seu comportamento perante certas situações, perante a natureza, perante a sua conexão com o silêncio, né, a sua autoanálise, o desejo de estar sempre fazendo uma autoanálise. Então, o que eu posso dizer é que esse livro me trouxe, tá abrindo um novo universo. Eu ainda estou no meio e eu estou digerindo ele. Por exemplo, tá aqui, ó, calma aí. Eu sei que as pessoas não estão vendo, mas eu estou mostrando para ela. Tá aqui, ó. Pronto, eu leio vendo. Todo dia de manhã. Eu comecei a tentar trocar, ao invés de ligar meu celular, porque eu desligo o celular à noite, de não ligar o celular a primeira coisa da manhã, de tirar um tempo e tentar ler um capítulo. Eu gosto de ler em voz alta, porque é um exercício que eu também faço como ator, e para mim está sendo uma descoberta, assim, como você mesmo disse, tem um universo imenso, está se desdobrando aqui dentro do meu imaginário. Eu acho legal isso que você falou, é uma coisa que eu tento fazer, não ligar o celular, ser a primeira coisa do dia, e muitas vezes eu não consigo, e eu fico pensando, por quê? Por que eu tô escrava desse aparelhinho aqui, achando que eu tenho que e que isso é conexão, né? E se tem uma coisa que me deixa desconectada, já começar o dia nesse turbilhão de coisas que o celular traz. Mas fácil para você isso? Então, olha que interessante, é um caminho, né? Como tudo na vida, né? E tudo que você rega, cresce. Na minha opinião, né? Quando você tem 3 árvores, você rega as 3 árvores e elas não vão crescer com a mesma intensidade, mas elas vão crescer. Se você tiver uma árvore, ela vai crescer com maior intensidade, na minha opinião. Então, o que eu fiz hoje foi engraçado. Eu sou produtor hoje também, não só ator. Então, em muitos momentos eu tenho respostas, eu tenho que entender o que está acontecendo, eu tenho que ver se a pessoa me respondeu um e-mail, uma mensagem. Quando eu percebi que eu entrei no WhatsApp e eu respondi a primeira mensagem, vi que estava tudo de acordo. Aí eu entrei no Instagram, que hoje em dia a gente acaba trabalhando também pelo direct, né? Vi que estava tudo de acordo. E aí eu entrei no feed e comecei 1, 2, aquelas passadinhas, né? Aí o Tata começa a fuzilar as fotinhos que você gosta e tal. Aí eu rapidamente falei, não, pum, desliguei o celular e fiquei orgulhoso. E aí peguei e fui ler um capítulo do livro, sentei aqui, desço, venho para um espaço que eu tenho em casa. E isso não deixa de ser uma meditação, né? Porque, não sei nem se meditação, mas é uma forma meditativa de estar completamente presente. Contemplação, assim? Não, acho que contemplação eu tenho com os passarinhos, porque eu tenho uma coisa quase não é nem terceira e da quarta idade, com o meu jardim, assim, porque eu boto néctar para eles com água e a gente aqui em casa dá banana para os passarinhos, e agora a gente tem uma comunidade de pássaros aqui que vem todo dia de manhã, e é um momento extremamente agradável a parte da manhã e à tarde. Mas eu queria falar uma coisa com você que é interessante. Você falou sobre os movimentos da yoga, né? E eu acho interessante como o Yogananda usava a yoga para alcançar um lugar que era o abandono do ego. E hoje em dia a gente tem muitas formas de yoga, e eu não estou aqui para criticar, porque você pode fortalecer o seu ego, e o ego não é ruim. Eu acho que ele tem que ser bem utilizado. Mas eu percebo que muitas práticas de yoga elas vão por um caminho, a princípio, contrário do abandono do ego, e sim do fortalecimento do ego.
Nossa. Então, eu queria abrir esse parênteses, que é uma percepção que eu tenho sobre essa nossa indústria do wellness, que eu acho ótimo, porque incentiva as pessoas a beberem água, a tomarem suco verde, ao shot, à meditação, à reflexão, à conexão com a natureza. Automaticamente elas começam a prestar atenção no aquecimento global. A gente agora está na Califórnia com um número de incêndios nunca antes visto e o aquecimento global está aí. Então, acho que quando você vai se conectando com você, automaticamente a gente vai se conectando com o que está à nossa volta e prestando atenção. Uma das coisas que eu estava conversando com um amigo sobre isso é de que ele fez uma crítica que eu achei super interessante. Ele falou: a maioria das pessoas às vezes não conseguem durante um milésimo de segundo serem gratas de quando estão, por exemplo, aqui no Rio a gente é muito sortudo de que às vezes o engarrafamento é de frente para o mar. Entendeu? De poder olhar e falar, cara, que sorte, que mar lindo e tal, que automaticamente estimula já essa conexão com o olhar para fora, né? E você percebe que as pessoas que têm uma apreciação e, como você mesmo disse também, sobre essa contemplação, a pessoa acaba tendo atitudes diferenciadas. Quem sou eu para dizer melhor ou pior? Mas eu acho que quando a gente cuida da natureza, a gente está automaticamente cuidando da população de seres humanos do mundo, né? Eu acho que tem uma coisa muito importante nisso que você falou, que não é o papel da crítica. Eu percebo isso comigo. Quando eu entro no lugar do julgamento, é o lugar que eu me percebo mais desconectada. Quando eu tô com o dedo apontado para alguém, falando porque tinha que ser isso, porque tinha que ser aquilo, eu percebo que quando eu me sinto mais longe de mim. Só quero que você falou da história do ego. Um pequeno parênteses, assim, do ego. Eu falei, voltando, o meu parênteses agora é um parênteses seu. Vai lá. A gente vai fazer um parênteses dentro do parênteses, mas tudo bem. Os ouvintes todos vão com a gente. Vamos com vamos. Segura aqui, pessoal. Vão com a gente. É que eu fiquei pensando assim, ó, o quanto é difícil, assim, ó, porque parece que tudo leva a gente para esse lugar em que você não encontra a pessoa. E é muito louco isso, assim, porque no jornalismo a gente conversa com muitas pessoas, né, e pessoas famosas e pessoas anônimas. E quando você está conversando com alguém famoso, tem uma ideia na sua cabeça do que já é essa pessoa. Parece que o seu nome vem antes. E é curioso, assim, ó, porque qualquer pessoa pode fazer isso com qualquer outra. Às vezes a gente faz isso com o companheiro que está do lado. Você fala, eu já conheço essa pessoa. O seu melhor amigo de 20 anos. Você fala, eu já conheço essa pessoa. E aí você para de enxergar ela. E eu acho que o ego tem essa pegadinha de deixar a gente numa coisa que parece que não muda, assim, sabe? Então a gente fica incentivando o nosso próprio ego, às vezes vem nessa forma que você falou de dar uma cultivada numa espiritualidade meio pra fora, de vez em quando uma espiritualidade competitiva. Eu faço todos os movimentos melhor do que o meu coleguinha do lado, mas eu tô fingindo que não. Exato, você tá de olho ali, você tá numa comparação. O que não é ruim também. Se você assumir que você tá competindo, que você quer ser a melhor ou o melhor fazendo os movimentos, eu acho justo. O ego é uma forma de sobrevivência. Eu só fico encucado quando eu vejo a pessoa na competição e não assumindo a competição. Porque eu acho competição legítima, entendeu? Eu acho interessante, é motivador. Às vezes a minha competição é eu ficar comigo 20 minutos meditando. É a minha autocompetição e me leva para um lugar positivo. Eu só não gosto da hipocrisia, entendeu? É só isso. Agora, acho que isso tem a ver com autenticidade, né? Quando você assume você mesmo e assume o que você quer. E tudo bem querer qualquer coisa no mundo, né? Não é que... eu acho sempre inspirador pensar em Yogananda, em Buda, em Jesus, pessoas que colocaram uma única meta e muito a serviço das outras pessoas e perseguiram ela, e eu acho lindo. E acho que tudo bem também, qualquer pessoa quer perseguir qualquer meta do mundo, mas eu gosto disso que você falou, assim, ó, a pessoa tem que ter clareza do que você está buscando, de como você está sendo autêntico com você mesmo. Só que como fica quando todo mundo já tem uma imagem sobre você? Agora falando sobre você mesmo, quanto tem de permissão para você ver e falar, ok, como é que eu sou hoje? O que eu sou hoje em relação ao que as pessoas esperam de mim? Até isso, assim, é uma mudança de agora eu vou produzir também, agora eu quero dirigir, eu quero fazer outras coisas, mas tem uma ideia que as pessoas têm sobre você. Como é que você lida com isso, assim, com descobrir o que você... escutar o coração, né? O que eu mesmo quero fazer?
Você me fez duas perguntas diferentes, né? Como eu lido e o que eu quero fazer. Como eu lido com o que eu quero fazer e a princípio, o preconceito do outro em relação a isso. Eu acho que é isso, são duas perguntas, mas se misturam, né? Ali se misturam, Eu acho que eu vou fazer um bem bolado e vou entregar para você. Se eu não gostar, vamos você me devolve. Claramente, no início da minha carreira, eu era um ator jovem, eu comecei na Malhação, eu enfrentei bastante preconceito e eu acho que por ter vindo da luta, eu sempre tive essa característica de caiu, levanta, né? Mas com reflexão, porque eu acho que cair, levantar e ir para o embate novamente, eu falo embate em relação aos desafios, né? Sem reflexão eu acho ruim, porque você acaba você acaba não aprendendo, né? Então acho importante toda vez que você cair, levantar, fazer uma reflexão e continuar. Isso foi me ajudando a melhorar no meu ofício, a crescer, a me aprofundar, a poder ter a humildade de aprender com os colegas que tinham mais experiência, admirar o trabalho das pessoas que estavam à minha volta. Fui me fortalecendo dentro do que eu faço, fui podendo trabalhar com as pessoas que eu quero. Uma vez um diretor falou para mim que o prêmio não significava muita coisa, mas ele significava muito para a pessoa que ganhava, porque dava para ela a sensação de que aquele assunto ela conseguiu resolver, então ela pode partir para outro. Eu não acredito que tenha um melhor ator ou uma melhor atriz, diferente de uma corrida de 100 metros rasos, sabe? Mas eu acredito que às vezes sim tem um grupo de pessoas que performa num nível diferente, que tem uma conexão diferente com o ofício. Então eu fui agraciado em alguns projetos com prêmios e elogios, e isso tudo foi me fortalecendo. Então eu fui enfrentando os desafios de frente, mas sempre me perguntando o que eu queria, para onde eu achava que eu estava onde eu poderia me reinventar. E eu acho que durante muito tempo isso foi muito intenso só no meu trabalho, né? Acho que quando a gente falou do ego, acho importante falar, o ego é a ferramenta que a gente tem às vezes de sobrevivência, né? Falar mal do ego eu acho perigoso, mas é como eu te falei, é importante você usá-lo de uma forma que você não agrida os outros, que você respeite, que você tenha tolerância, mas não necessariamente te tirar o seu objetivo e a sua gana, a sua determinação, o seu esforço. Então, com a maturidade, isso foi se expandindo para um lugar, como eu te falei. Eu fui entendendo que a espiritualidade é me fazer um melhor artista. Eu falo artista como ator, criador, ia me fazer um melhor pai, um melhor companheiro, um melhor amigo, um melhor irmão, um melhor filho. Então, eu lido dessa forma. Eu acho que a curiosidade e o fato de eu encarar os meus medos, porque o medo é natural. Na minha opinião, os grandes são os mais medrosos, mas eles são os que eles entendem o medo e estabelecem com ele uma relação. E o medo não paralisa eles. O medo serve como um alerta. Então eu tento trabalhar dessa forma, entendeu? Em lidar com o meu medo, mas mesmo assim levantar o queixo e continuar a jornada. Eu acho isso de seguir. Quando eu conversei com o Mário Sérgio Cortella, ele falou que... O Cortella é o máximo, né? Ele é incrível, incrível. Um episódio 52 aqui do Jornada da Calma, que é Aprendendo a Ser Humano. E ele falou uma coisa sobre caminhar e chorar ao mesmo tempo. Ele falou, tem gente que chora e para. Eu prefiro seguir caminhando, mesmo chorando, assim, que ele fala muito sobre colaboração, sobre como juntos a gente pode se ajudar e como isso é uma característica da nossa espécie, que a gente entrou nessa cada um por si, que na verdade não nos leva a super perigoso, Exato. Só que eu acho legal isso, porque a hora que a gente segue caminhando e levanta de novo, né? Não é... Tudo bem, pode cair, mas a gente levanta de novo, e como a gente conta com as outras pessoas para isso, eu acho que é o que determina, acho que talvez o tamanho dos grandes, né? A hora que você pensa assim, é entre 7 bilhões de pessoas, por que essa pessoa é grande? Porque essa pessoa vem fortalecida de muitas outras que caminham juntas e só segue, né?
Quando você começou a compartilhar, aí é uma sensação que eu tenho, você me disse se ela está correta ou não. Ela é legítima. Exato, mas eu tenho a sensação que mais recentemente você tem compartilhado mais sobre essa visão. Parece que esse despertar que você teve para esses assuntos, aos poucos você tem contado mais isso para as pessoas, então compartilhado mais livros, às vezes é um meme, né? Eu falo de meme às vezes aqui no Jornada da Calma, porque às vezes é uma coisa besta, mas que é alguma coisa que fala de um pontinho que você tem que olhar, como é que você lida com o seu ego e segue adiante, como é que você não desiste. Eu tenho a impressão que você tem compartilhado mais isso. Foi uma coisa que veio com medo ou já foi mais seguro de falar para as pessoas, eu me preocupo mesmo com bem-estar e com uma vida saudável e integral e tudo isso faz parte da minha vida também. Você teve algum receio de ser mal interpretado, talvez, ou foi natural? Eu, Cauã, pessoa física, super engraçado. Eu tenho um lado super tímido, mas eu, pessoa jurídica, como você mesmo me perguntou, eu sei que eu tenho que levantar o queixo e entregar, engajar e trabalhar. Foi a minha forma de sobreviver. Eu não nasci sonhando em ser ator, não. Eu acho que a profissão me abraçou, me sinto hoje agraciado e realmente me sinto sortudo, porque eu acho que me convidou para um lugar onde eu me sinto no lugar certo, assim, dentro das características que eu tenho como ser humano. Então, eu acho que as redes sociais ajudaram isso, né? De certa forma. Eu tive uma resistência bem grande em entrar no Instagram, no Facebook. A minha equipe trouxe e falou que era importante. Eu até hoje fico sempre um pouco na dúvida do quanto é legal mostrar da minha vida pessoal e o quanto é legal ter a minha privacidade. Acho que é uma conta que eu estou sempre tentando fechar. Acho que não vai ter um resultado exato nunca, porque eu acho importante eu manter coisas privadas, mas eu cada vez acho importante também tentar passar algumas mensagens de coisas que funcionam para mim, funcionaram e talvez possam funcionar para uma outra pessoa que curta o meu trabalho e aí de tabela pode estar com uma certa situação ou interessado em alguma coisa que eu também estou. Então eu acho que foi acontecendo de uma forma orgânica, não teve necessariamente um clique, mas eu acho que ainda continua acontecendo, entendeu? Acho que ainda está em mutação. Mas vem me fazendo bem porque eu cada vez mais estou podendo falar de outros assuntos que me interessam, que me inspiram, né? Muito legal. A gente falou sobre, e é gostoso que eu tô ouvindo os passarinhos aí, você falou deles e eles ficam no fundo mesmo, né? E acho super importante falar, eu tô para fazer um personagem que é extremamente conectado com a natureza. É legal falar isso, o meu trabalho pode me levar para lugares muito escuros e profundos e dramáticos e difíceis, energias difíceis de ficar em contato durante um longo período. Tem personagens que quando você sente que está na última semana, você fala, caraca, tem que acabar, porque eu tô aqui com peso mesmo, e você tem que... E você entra nisso, seu corpo é um canal, né? E tem personagens que te proporcionam pesquisas super interessantes. E esse personagem me trouxe mais próximo da respiração, da meditação, da natureza. Então, também tem o lado bom da força. Que bom, ele é forte mesmo, né? Dá para acompanhar e compartilhar com os outros. Acho que isso que você falou é muito importante. Conforme as coisas vão fazendo bem, a gente vai compartilhando. Eu sinto esse espaço aqui do Jornada da Calma, um pouco a ideia é essa, a gente compartilhar o que faz bem, porque seja você uma pessoa como eu que dorme com facilidade ou que não dorme com facilidade, não sei, você tá mais em qual time, Cauã? Eu durmo com facilidade, mas acordo com facilidade. Eu Entendi. Tenho a mente muito ativa. Ontem eu fiz acupuntura e ele falou, seu batimento cardíaco não é tutu, é tutu. Aí eu falei, eu tenho um pouco de arritmia. Ele falou, mas é mais que isso. Tem alguma coisa aqui, mas não importa. Eu tenho um fluxo muito, muito grande de pensamentos desde muito novo. Minha mãe era assim.
e eu vejo que eu consegui já, através da arte, através do trabalho, canalizar essa energia. Então hoje eu faço isso de uma forma consciente, e por isso que eu desligo o celular, porque também é uma forma de tentar fechar o canal, mas nem sempre eu consigo. E a meditação me ajuda, o Calm me ajuda muito, porque tem meditações brilhantes assim, sobre gratidão. Essa é muito boa, de gratidão, que a gente está falando aqui sobre deslumbramento, uma história para dormir, mas o aplicativo é muito rico, e essa sequência de gratidão, de autoestima, poxa, eu indico 100%, porque são 13, 14 minutos que você deita, fecha os olhos, manda às vezes ficar sentado, mas eu faço deitado, tá? Tudo bem. Sem julgamento. Eu faço deitado, deixo os braços ao longo do corpo e tal, e tento começar a controlar minha respiração, e que automaticamente vou controlando o fluxo de pensamentos, e aí quando eu vejo, eu tô conseguindo receber a mensagem que a narradora está trazendo, e meu dia é melhor, muito melhor. No final é só isso que a gente quer, né? E é um presente que você se dá, né? É engraçado isso, né? Para as pessoas acaba sendo um desafio, mas na verdade você está se dando um presente, né? Você está se amando, está falando, pô, eu me amo, e quando você se ama é mais fácil amar os outros, né? Nossa, a gente cuida da gente, e aí esse cuidado vai só expandindo, né? Vai abraçando mais pessoas, e não importa qual que é o formato que ele esteja. Aqui na nossa conversa abrimos um monte de parênteses no meio do caminho, mas tudo bem, não tem problema o formato, como a calma se apresenta, como a serenidade se apresenta, mas ela surge nesse encontro aqui, ó, que vai abrindo espaço para todas as coisas, vai colocando mais cuidado, mais amor, e no final é só isso que a gente quer. Cauã, eu queria te agradecer pela disposição de conversar aqui com a gente e de fazer essa história tão bonita, que quem ainda não ouviu no aplicativo Calm, baixa lá, gente, para ver Deslumbramento, que é uma história muito legal, que te leva em muitos pontos. Se acontecer de você dormir no meio do caminho, dá um pause e começa no dia seguinte, na continuação da história. Muito obrigada, Cauã. Você é uma pessoa muito agradável, com muita luz. Muito obrigado, foi um prazer falar com você. Você é muito doce. Um beijo para todos, um grande abraço, e é isso aí. Muito, muito obrigada pela companhia aqui no Jornada da Calma. A gente se vê na próxima segunda. Durmam bem, acordem bem, vamos ficar juntos. Um beijo, tchau, tchau.